teve Fernando na hora do Faro e eu vim trazer aqui o resumão pra vocês. Gente, ele contou um segredo constrangedor pro Rodrigo Faro e também ele expôs que a Luana seria uma traidora. Caramba! E, meu Deus, eu não esperava por essa. Gente, o Fernando, ele chegou ali na hora do Faro meio que querendo fugir dos embates e colocando uma narrativa de que ele é uma pessoa LGBT e que por isso ele tem algumas justificativas. Inclusive, no momento em que ele é indagado sobre aquelas falas problemáticas todas, ele deu uma resposta um pouco diferente do que ele deu lá no Lucas Selfie. Porque na cabine de descompressão ele disse que tinha um humor agressivo, um humor ácido, né? E que era isso, era tudo piada. Só que agora ele falou diferente. Ele viu ali as falas dele e ele disse que na bolha dele, LGBT, falar esse tipo de coisa é normal. Porque ele fala, tipo, eu enterrei meus ex. E que ele faz esses tipos de brincadeiras com amigas trans, enfim. O que o Fernando tá utilizando como estratégia aqui? Ele tá pegando uma pauta LGBT, que é uma pauta que poucas pessoas podem falar a respeito, somente quem está no meio. E aí ele diz que nesse meio tem esse tipo de comportamento e que pra ele é normal. Então ele leva pra bolha dele. Ele fala assim, eu vou trazer pra minha bolha e aqui ninguém vai poder falar. Mas ele esqueceu que tem inúmeras pessoas do meio LGBT e eu já vi diversas pessoas na internet desmentindo o Fernando, dizendo que não tem essa coisa de agressividade, falar que vai tirar a vida do outro. E isso não é normal no meio LGBT. Inclusive ele queima o meio LGBT falando isso, né? Ele acaba prejudicando a própria bolha. Então, assim, o que o Fernando faz aqui, além de usar o meio LGBT para justificar coisas injustificáveis, ele ainda por cima prejudica o próprio meio LGBT, mostrando que não se importa com ninguém. Enfim, ele também cita ali que quer conversar com Gisele e com Luana aqui fora, sobre as desavenças que ele teve ali dentro. E quando ele foi indagado sobre falar e não fazer, falar muito, vou fazer isso, eu vou acordar o pessoal batendo panela, eu vou apontar tal pessoa, e ele não fazia nada, ele prometia, não entregava. Ele disse que não fazia as coisas para evitar uma confusão generalizada, porque o que ele falava que iria fazer seria só ele, e aí ele ia ficar sozinho, ia causar uma confusão, e por isso que ele não fazia. E aí também falaram, mas você falava tanto que ia contar o segredo da Luana, o segredo, por que você não contou? E ele explica que a única coisa que ele sabia da Luana é que ela tinha ficado com o namorado da Larissa, que ele não sabia mais de nada, e que se ele soubesse, ele contaria, porque aí a Luana seria eliminada. Olha, a gente sabe muito bem que o Fernando acha que sabe desse segredo, porque ele já chegou a revelar lá dentro do programa, que seria algo a respeito de edredom, com o Cauê, e ele disse que se soubesse que fosse isso, ele teria revelado, tá? Mas mesmo assim, gente, eu acho que a Luana não seria eliminada, mesmo que fosse isso, tá? Inclusive, pausa aqui pro momento do like, tá? Já rola a tela pra baixo, já deixa o like se você estiver gostando, porque ajuda demais aqui. Já se inscreve no canal, o botãozinho tá aí do lado. E muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos continuar aqui, né? E o Fernando foi indagado sobre várias falas, né? Inclusive sobre ele falar ali que o Sasha era macho do Yuri. E ele disse que só falava isso pra irritar o Yuri, porque desestabilizava, ele via o Yuri espumando quando ele falava esse tipo de coisa. Mas você perseguia o Sasha? Perguntaram pra ele. E aí ele ficou meio sem graça, né? E ele disse que não perseguia, porque nos apontamentos ele não apontava o Sasha. Só que aí, gente, perguntaram pro Fernando o seguinte, mas você falava do Sasha outras horas, né? Em outros momentos, durante todo o tempo. Você não acha que perseguia assim? E ele concorda que de fato falava. Vale frisar que todas as informações que eu tô trazendo aqui são da Ju Nogueira, tá? Que participou lá do programa, inclusive as fotos que eu vou mostrar aqui foram tiradas por ela. Bom, e sobre o Gui Vieira com a moça lá que é trans, né? Que eu até esqueci o nome da moça, que o Gui teria mandado uma mensagem. O Fernando fala que lá dentro ele não queria revelar esse segredo, que ele, na verdade, influenciou para que a Fernanda não contasse, né? Mas a gente viu outra história, o Fernando meio que debochando ali, que o Gui seria homossexual, que o Yuri provavelmente seria também. Ele falou até sobre boates gays, né? Então o Fernando, por mais que ele se enquadre como homossexual, ele também é homofóbico. Mas ele disse que essa questão do Gui Vieira com a trans não tinha nada de homofobia ou transfobia, né? Enfim. Aí, pessoal, sabe qual o segredo que ele revelou lá? É constrangedor. Ele chamou o Faro numa pausa que teve ali pra tomar uma água e ele disse assim, ô Faro, quando voltar o programa, você fala pra eles que tem uma herança que eu deixei lá no vaso dourado da sala. E aí, ele é meio que ignorado pelo Faro e aí ele volta a falar, ele diz assim, a herança que eu deixei lá no vaso,
Os óculos eram da Vivi, não eram da Gisele. O Sasha andava com aqueles óculos pensando que eram da Gisele como um troféu porque ela foi eliminada, mas não eram, eram da Vivi. Faro, conta pra eles lá na casa que eu deixei esses óculos. Isso daí vai movimentar a casa, vai dar maior reboliço lá. Gente, que vergonha alheia do Fernando, né? Ele achou que nós, como público, não sabíamos que os óculos eram da Vivi. A gente já sabia há muito tempo. E fora aqui, esses óculos, se eles reaparecerem lá na casa, se alguém encontrar no vaso dourado da sala, ninguém vai ligar. Então ele contou esse segredo como se ele fosse causar ali dentro do programa, mas na verdade ninguém vai se importar com isso, né? O Chico Barney em certo momento pergunta pro Fernando com o fantoche, né? Ele vai falar com o Fernando, ele usa o fantoche ali, igual o Fernando fez. E enfim, constrangedor essa cena aí, constrangedora pro Fernando, né? E vamos ver as plaquinhas que foram reveladas aqui, gente. Vale frisar que nós não temos todas as plaquinhas, né? Mas algumas nós conseguimos ter e eu vou mostrar o máximo possível aqui. Pro Albert, o Fernando deu prestativo, palestrinha e manipulador. E calma aí que no final ainda nós temos o momento em que o Fernando é desmentido, tá? Foi constrangedor também, depois das plaquinhas. Aí ele foi dar as plaquinhas pra Flor, né? E aí ele deu o seguinte: amiga, mãezona, carinhosa, sincericida, palestrinha fofoqueira leve trás. Inclusive, neste momento, o Fernando fala assim: nossa, a Flor é uma boa pessoa, né? Ela é boazinha. E aí, o Fernando disse que não achava que a Flor era maldosa, levando uma conversa para um lado e para o outro. E o Chico Barney disse assim para ele: a Flor te enganou. Realmente, o Fernando acreditava que a Flor era boazinha, uma boa pessoa, maravilhosa. Enfim, meus amigos. Também tivemos aqui a placa pro Gui Vieira. Ele deu o seguinte, ó: acamado, manipulável, justo e bom caráter. Ele também gosta do Gui, tá? Por mais que ele criticou aí, ele fala que o Gui não era uma pessoa ruim, enfim. Vamos ver as placas pro Yuri, que ele tretou muito com o Yuri, né? Então ele dá ali pro Yuri: desequilibrado, insuportável, violento, VTZero. Meus amigos. E pra Luana, ele dá o seguinte, ó. Vamos ver aqui pra Luana. Pra Luana ele dá. Ó, da Luana é interessante, viu? Calma aí. Pausa pro like. Rola a tela pra baixo, já dá o like se você estiver curtindo aí pra ajudar. Gente, pra Luana, na cara dela, ele já meteu um traidora, tá bom? Depois ele coloca vitimista, desonesta, falsa e agressiva. Gente, esse traidora na cara revela muito que o Fernando tá com medo de falar sobre o negócio ali que ele acha que sabe do segredo, mas ele já pôs na cara dela traidora. Vocês acham por quê? Porque ele tá expondo uma traição, né? Ele tá dando a entender que a Luana traiu o namorado dela, né? Isso ficou muito claro aqui, tá? Então o Fernando expondo uma traição da Luana aqui ao vivo. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Ali no finalzinho teve as perguntas, tudo. Ele acertou tudo, tá? Ele foi verdadeiro, foi real nas perguntas da Máquina da Verdade. Mas teve um momento que foi uma pergunta que não tava no script, né? Parece que foi a Keila que fez. E aí, nisso, ela perguntou se o Fernando se arrepende de ter rido do Albert fazendo o fio dental ali da Luana, fingindo que era a Luana, enfim. E o Fernando diz: não, realmente, eu me arrependo. Não deveria ter feito isso, não deveria ter rido dessa situação, não é legal, não é engraçado. E neste momento, o cara lá que faz a Máquina da Verdade diz assim, é Bruno Pet, eu acho o nome dele, ele diz assim: ele mente, né? Por mais que o Fernando não perdesse dinheiro, porque a pergunta não valia, mas, segundo a Máquina da Verdade, o Fernando tava mentindo ali naquele momento. Eu não sei se foi a máquina ou se ele analisou alguma expressão facial, algo do tipo, né? E sobre o Sasha, gente, aí quem deu essas informações foi o Chico Barney no Central Splash do UOL. E ele disse que o Fernando disse que tem pessoas que ele não quer que passe fome, mas que o Sasha seria uma pessoa que não sentaria à mesa dele para um almoço ou para um jantar. É a pessoa que ele não, de a fazenda, que ele não quer contato aqui fora. Ele não deu nenhuma plaquinha pro Sasha. Enfim, meus amigos, foi esse o resumão da Hora do Faro. Vão me dizendo aí o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like se vocês tiverem curtido e também de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada. Voltarei com novas informações muito em breve. Continuem ligados para não perderem nada. Até uma próxima e tchau.